Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdilme e estou aqui para mais um... Esse bate-papo hoje é só para, vamos dizer assim, para desonubilar, para deixar a alma, o espírito um pouco mais leve, rir um pouco, achar engraçadas as coisas que a vida apresenta para a gente, mesmo que eu não esteja num lugar ou numa situação tão, vamos dizer assim, alvissareira, né? Coisa bem... Mas é coisa assim, o mundo está cheio de estropildos, né? Vamos pensar desse jeito. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu vou de novo sugerir que você faça a sua inscrição, assinale o sininho para receber as novidades, dê o seu ok, distribua, compartilhe, faça os seus comentários com argumentos, não é isso? Aqueles comentários onde a gente observa que tem muita coisa para dizer e para a gente aprender. Então participe dessas condições. E se quiser também pode visitar os outros vídeos, né, de outros objetos de estudo que a gente está colocando aqui, está publicado no canal e que de certa forma agita, vamos dizer assim, as nossas análises políticas. Bom, colocado isso, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: eu estou vindo para uma coisinha rápida, um bate-papo rapidinho, mas muito principalmente porque eu vi as avaliações sobre o movimento, né? Houve um movimento do final de semana, o pessoal foi às ruas para produzir uma reação àquele esgoto a céu aberto que está lá no Distrito Federal, de frente ao Palácio do Governo. E aí, eu digo, aí eu vi alguns comentários, jornalistas, analistas e tal, inclusive os progressistas e tal, considerando a situação, levando em consideração, tratando a questão do nível da participação, se tinha, não tinha, se foi menos ou se foi mais do que o último movimento, aquela coisa toda. Observe só, eu acho que, primeira coisa, foi muitas pessoas, o chamamento atingiu um objetivo no sentido de que conseguiu mobilizar uma quantidade expressiva da população. É claro que produziu, é claro que foi muito bem, foi um sucesso. E por que vos digo isso? Porque qualquer chamamento social, nas condições em que se faz, principalmente no Brasil, com o nível de politização do povo, né, de esclarecimento, de informação, as pessoas estão preocupadas com a amante do jogador ABC, quem vai ser o técnico da seleção, que não sei o quê. As pessoas não ficam querendo saber quais são os problemas que o país está enfrentando em nível de seu, vamos dizer assim, a sua situação política. Então, mas se você, isso é o de menos. Se você considerar que o tempo, olha, 2 dias e tal, coisa de 2, 3 dias, o tempo e a forma como foi, vamos dizer assim, providenciada a manifestação, providenciado a mobilização, nós vamos ver o seguinte: foram 2 madrugadas, 2 dias, sim, foi votada, na hora que foi votada, espicharam para votar a cassação do Glauber. Ali naquele momento as pessoas decidiram na internet que ia fazer manifestação. Então, não teve tempo, não teve preparação, não tem nada. Eu falei em outro vídeo que a gente necessita, luta se faz com vanguarda. Não existe reforma, não existe operação popular sem vanguarda. Tem que ter vanguarda para puxar. Ninguém puxou isso, partido político, não tinha partido político, não tinha nada. Depois é que as pessoas se aproveitaram. Depois que o movimento começou, então, aí entrou, porque os artistas entraram, Caetano, aquela turma, mas o movimento começou na internet com as pessoas totalmente soltas. Então, o resultado, desculpe quem pensa diferente, mas o resultado, ele foi excepcional para as condições em que foi colocada, né? Então, consideradas essas coisas,
a gente pode dizer que a movimentação funciona. Agora ficou uma lição. Qual é a lição? Não pode perder o povo que foi às ruas, não pode perder, vamos dizer assim, o contato com o povo. Nós vamos, no decorrer desse final de ano, né, o ano que vem, ano eleitoral, vamos ter inúmeras razões pelo perfil e pela reação que esse Congresso está tendo, inclusive depois da manifestação, o comportamento de rato. Nós vamos ter muitos motivos para ir para as ruas inúmeras vezes no ano que vem e nesse ano ainda, quem sabe. Isso quer dizer que, urgentemente, tanto os partidos de esquerda, movimentos populares, o povo que se organiza, sindicatos, tem que iniciar um processo de calendarização, programação e manutenção do povo em alerta. Não pode deixar o povo que foi às ruas no domingo descer a guarda. O povo tem que ficar em sentinela e o movimento, os processos de organização que podem virar vanguarda desses movimentos tem que estar produzindo, planejando já as ações futuras. Não pode ir para casa descansar. Isso é importante. Não é pelo fato de ter eleição ano que vem, não. Porque eu imagino que os partidos de esquerda, o PT é uma dessas figuras, que aí o ano que vem é mobilização de eleição, aí é a hora que ele se passa 4 anos esquecendo, 2 em 2 anos, quero dizer, esquecendo o povo, esquecendo o movimento popular, não faz uma reunião de avaliação das besteiras que faz durante o ano. Eu volto a dizer, bota o povo na rua. E, inclusive, o presidente tem essa responsabilidade, já que tem um serviço de comunicação que não funciona patavina alguma. A não ser que o Chopena vai funcionar aí com mercenário. Né? Vai ter o Eric Kropp aí com Rospildo, o comandante Rospildo e o Chopena embaixo, falando que tem mais um preto esticado no morro. Não é? Então, esquece essas coisas e inicia a organização de uma vanguarda para puxar mobilização popular, porque esse ano vai ter. Já deu para ver pelas ações, vamos dizer assim, tipo estropildas do Congresso Lamacento que está aí. Essa é a coisa que tem que ser feita. E é um alerta que precisa ser feito agora. Não pode dormir no ponto. Atenção, Movimento Sem Terra, Partido dos Trabalhadores, Socialista, PSOL, atenção, sindicatos, tomem pé desse negócio, porque precisa ter organização. A reclamação, porque o público-alvo está sendo dito, foi modesto e tal, se deve porque não teve nenhum processo de mobilização organizada. O povo foi com as próprias asas para a rua. Então, o que foi conseguido foi uma coisa muito importante. Essa é a primeira coisa. Outra coisa. Miros qualquer coisa, sei lá como chama os indivíduos, né? Seres estropidos, enigmáticos. Pois bem, o Lula vai para uma inauguração com Alexandre de Moraes, se encontra lá com Enfadonho e Dorminhoco e tal. Aí Mirorlão fica assim meio angustiado, bebe meio litro de cana, esquece um pouco o chifre, aí vai lá jogar pedra nas meninas Silvio Santos. É muito bagulho. É bagulho demais, hein? Aí fica todo mundo aí, mas tá, e como é que pode, etc. O artista foi ali e tal. Tá estragando palavra do dicionário. Tá merdando o vernáculo. Faltou aparecer o cara genial, igual disseram do Chimbinha, que Ariano Suassuna disse, se fizeram isso com o Chimbinha, que diabo eu posso chamar o Beethoven? De que diabo, né? Se estraga a palavra genial com Chimbinha, como eu chamo Beethoven? Em que vernáculo eu vou encontrar um termo para qualificar?
O artista, um artista popular, um artista, mané. É mesmo. E aí você vê as figuras, é tudo. Esse aqui é analista das artes, cultura, da Folha. Este é o analista das artes, cultura, não sei de quê. Aí eu diria, como diria Caetano, eu ia plagiar para dizer nesse momento: rapaz, mas tu é burro, hein? Artista. Tu é burro. Boy. Né? Aonde acharam arte naquilo ali? Por que arte? Porque vende? É. Artista. É, muito bem, muito bem. Deve ser. Deve ser. Olha, rapaz, arte não é mercadoria. Embora a arte precisa ser valorada para dar dignidade ao artista. Ao artista. Essa é a razão. Porque um Picasso custa milhões. Porque Mona Lisa, entendeu? Não é porque é mercadoria. Volta de novo lá para o começo. Artista. Artesão. Tá perdido. Mas não bastasse. Eu costumava dizer quando era menino, eu digo, rapaz, olha, por causa desse negócio de vende, né? É vender e tal. Rapaz, olha, a voz do povo até pode ser a voz de Deus. Até pode ser a voz de Deus. Mas meus auriculares não são pinicos. Não cai merda aqui dentro, não. Entendeu? Então eu pergunto de novo, como diria Suassuna, artista profundo, muito profundo. Profundo demais. Então, vamos deixar isso quieto. Que estropildo, de estropildo em estropildo. Eu vim hoje só para fazer filho, só para brincar, só para achar engraçado as coisas. Por quê? Porque também tem outra coisa. Olha só, eu fui surpreendido com algumas ideias interessantes. Eu vou comentar só para não deixar passar. O Alexandre de Moraes conduziu um processo que condenou Carla Zambetta. O processo transitou em julgado, condenado pela turma. Quando transitou em julgado, iniciou-se para a nossa amiga lá, a italiana, a obrigação de cumprir uma pena e uma perda de mandato. Ela perdeu o mandato na hora que a sentença transitou em julgado. Por conta de ela ter perdido o mandato na hora que a sentença transitou em julgado, o ministro Alexandre de Moraes fez um comunicado para a mesa da Câmara dos Deputados dizendo que declarasse a vacância e desse posse ao suplente. Declarasse a vacância e desse posse ao suplente. Mas ao invés de fazer isso, o rapaz que é conhecido como Marmota,
queria mostrar, ele precisava mostrar uma certa autonomia funcional da Constituição. Ele precisava demonstrar que a Constituição podia ir para puta que pariu e ele ia para outro lado. Ele tinha que mostrar isso. Aí ele fez o quê? Pautou, chamou uma sessão de deliberação para deliberar sobre uma coisa que não podia, que não tem deliberação mais. Não existia mais deliberação. Qual seja, deliberar sobre se cassava o mandato da Zambetta. Eu tô contando os passos jurídicos. Isso dentro, a vida da coisa dentro do ordenamento jurídico. Né? Então aí ele fez aquela coisa toda. O que ocorreu? Por 30 votos a menos de um quórum qualificado, deixou de ser cassado o mandato da Zambetta. Na ideia de marmota. Veja bem, na ideia de marmota. Porque esse mandato estava cassado desde que a sentença transitou em julgado. Mas o assessor jurídico dele, as pessoas e tal, e aí criaram aquela porqueira toda e tal, não, e etc. Né? Pindorama e Estropildo. Mas é isso que aí, quando bateu no Supremo, de ofício logo, o Gilmar disse, olha, essa sessão de deliberação é nula, mas ele podia ter dito é inexistente, porque ela não existe no mundo jurídico. Ela fez uma coisa, um negócio que nem existe no mundo jurídico, que era o mandato da Zabelle. Não existia mais mandato da Zabelle. Portanto, era uma sessão inexistente, porque deliberou sobre objeto inexistente. Mas aí, Alexandre disse, está nula a sessão, não existiu a sessão. Então vai lá e deu 48 horas para ele fazer o que ele tinha que fazer desde o primeiro dia, não mudou nada, só para dizer para ele fazer a mesma coisa desde o dia que ele fez com a primeira publicação de trânsito em julgado da sentença. Lá atrás. Não mudou nada. A segunda ordem foi a seguinte, olhe, dou-lhe agora o prazo de 48 horas, é isso que mudou. Dou-lhe agora um prazo, ou seja, antes a autonomia do poder, que ele era presidente das casas legislativas, se dava assim, não, ele recebeu uma determinação e ele vai declarar isso e vai dar posse para outro, porque o mandato ela já não pode mais exercer e nem podia receber pagamento. Mas aí ela foi lá e aí vamos escutar os professores. O professor, eu acho tal. Quando veio a ordem, chegou a hora de cumprir, aí ele inventou o tal da renúncia. Aí tá lá, e a menina vai de lá. Estou renunciando, etc. Ou seja, a jovem estava renunciando aquilo que a gente chama de renunciar ao cu dos outros. Desse jeito. Por incrível que pareça. Como é que vai renunciar o que não se tem? Onde já se viu alguém renunciar o açougue do Miguel? Sem ele ser Miguel? Não, eu quero agora, eu estou nesse exato momento, eu estou renunciando à presidência da República. Eu agora, nesse exato momento estou falando. Eu estou renunciando à presidência da República. É a mesma coisa. Eu sou presidente da República, eu detenho o direito de exercer a presidência da República. Não, o presidente é outro. E eu posso renunciar ao mandato dele? Não. A Isabel tinha alguma coisa para renunciar? Não tem mandato nenhum para renunciar. Aí começam os assessores estrogofênicos. Ela renunciou porque precisa deliberar e precisa manter os seus direitos políticos para evitar que seja cassado junto, e ela quer concorrer para o e aí enviou um monte de besonteia. Meu amigo, mas vai juntar imbecil em fila, em cadeia? E o bom é que as pessoas vão para a escola. Aliás, não vão não, pode não ter ido, mas disse que foi. Agora, não, eu só estou falando isso porque eu amanheci o dia com 2 professores sendo entrevistados.
Ninguém tocou nesse assunto. Não, eu acho que ela renunciou, não vai mudar muita coisa, porque e tal, ela vai querer manter os direitos políticos dela. Como assim? O fundamental é como renunciar o que não se tem. Se é um pré-requisito essencial do Instituto da Renúncia ser o dominus do direito que vai ser renunciado. O domínio do direito que está sendo objeto de renúncia tem que pertencer a quem renuncia. Porque não pode renunciar o que não tem. É, isso é elementar. Mas aí, Marmota, e aí diz que, olha, eu estou dando posse agora no outro suplente porque ela renunciou. Se eu trabalhasse no gabinete desse rapaz, eu não ia mais nessa porcaria de não estragar a biografia, a escolinha que esses assessores dele estudou. Não podia deixar fazer um negócio desse. Olha, isso é tão simples, não é tão complicado, não. Quem vê esses debates todos dos jornais, os professores falando um monte de prosopopeia, imagina que seja uma coisa cabeluda no direito. Isso não é cabeludo. Isso é simples. Gilmar fica só olhando, só escutando, olhando de longe ali, e tal. Eu vi hoje um professor, inclusive ex-magistrado, que foi o primeiro que disse, isso aí é só fusarca. Como é que vai? É elementar. Renunciar tem que ser de quem tem o domínio. Tem o direito. Sem o direito, como vai renunciar? Aquele direito. Ou seja, não tem nada disso. Não tem dizer que não baixou as calças. Baixou! Não pode esquecer. Não tem nada nessa coisa toda. Agora me deixa triste é porque eu fico ouvindo, eu gosto de ver e tal, as pessoas fazer aí tem as análises aí dos, Oeste, não sei o quê. Tem um monte de revista, a extrema-direita aí do pessoal da Zambelli, do Moro, são essas pessoas assim que não tem preguiça. De jeito nenhum. Pois bem, esse era um assunto para dizer o seguinte, Marmota, toma cuidado, Marmota. Porque, não, apareceu hoje um dando a sugestão, como é que o cara tem a possibilidade de, ele chama lá, enrabar o Alexandre de Moraes, aí o Alexandre de Moraes enrabou ele, porque desse jeito, na realidade fala com outras figuras de linguagem, eu estou dizendo assim, mas o que o cara fala lá, é do jeito que vocês estão imaginando, mas eu imagino que tem mulher assistindo isso aqui, e não é boa. Então, mas o caso dele era isso. Aí ele dizia por quê? Porque ele, como presidente da Câmara, se negasse a dar posse ao outro. E queria ver quem era que ia dar a posse. Ora, só quem pode dar a posse é ele. Queria ver se ele ia lá, mandar a polícia lá e tal, e dar a posse no lugar do presidente da Câmara. Meu peixe. Tudo tem instrumento jurídico para se fazer. A posse por legítimo detentor ia ser dada tranquilamente. E é bom o Guinho, Marmota, não ir nesses leros não, desses caras, dessas televisão e desses jornais aí, dessas coisas não, que ele entra numa graúda. É bom não brincar não, porque até cana Marmota pode pegar. Até cana cabe, Marmota. Não vai nessa aí não, que tu se estropilda mais ainda. Tem as coisas, as ideias assim de torcha. Mas hoje o dia está tão folgoso, o dia hoje está hospício, como diria um poeta popular da minha infância, lá na minha terra. Hospício. Então, a Zambelli. Outra coisa que eu também vi, eu vou chamar a atenção aqui agora, é o seguinte.
com essa história da lei que o Trump, né, retirou das sanções contra Alexandre de Moraes e tal, Magnitsky. Aí o cara estava analisando, né? Isso lá no time do pessoal, analisando as leis e tal. E essa análise, ela era uma análise, vamos dizer assim, muito estranha. Mas no meio das análises estranhas, o cara surgiu lá com a notícia que eu tomei conhecimento ali, eu nem confirmei direito, mas eu vou só participar aqui desse bate-papo para tocar nesse assunto, só para dizer o seguinte: se for verdade o que ele falou. Ele disse que o Trump, ao fazer essa presepada e ao conversar com o presidente Lula, ele fez um convite para Lula e Alexandre de Moraes fazer uma visita a ele na Casa Branca. Olha, eu vou entrar aqui de atrevido como estropildo. Vocês devem saber como é que age o governo de Israel, não é? Pois bem, o governo de Israel é sustentado por eles, pelo império que está morrendo. Não é Israel que enfrenta os árabes, não. Percebeu? É o império. Israel não acerta, não jogou aquelas bombas lá no Irã para tentar matar aqueles caras com conhecimento, não tem nada disso. É todo o sistema de tecnologia americana que é usado pelos judeus. As armas que o judeu usa é americana. O que eu estou querendo dizer é para vocês verem o seguinte: o comportamento de Israel, quando lida com a situação dos palestinos ali e tal, ele é um comportamento que é dirigido e apoiado pelo Império. Por quê? Israel é um cão de guarda dos interesses imperiais no Oriente Médio. Então, isso quer dizer o quê? Olha para Israel e espelha e vê como é que ele age com essas pessoas. O que eu estou querendo chamar a atenção? Ora, o Império está morrendo. Ele teve esse quebra-cabeça aí com o Lula e o Alexandre de Moraes. Ele está sabendo que está saindo forçado, ele está saindo puxado pelo gargalo. Tinha que sair. Mas ele não engoliu, não engole não, ninguém engole, ainda mais ele, não engole. Esse convite que ele fez para o Alexandre, ele provavelmente gostaria de fazer para o Maduro. Percebeu? É isso. Esse convite que ele fez, se fez para o Alexandre, como diz o cara, ele estava querendo fazer para o Maduro. Vai lá visitar ele, tomar café na Casa Branca, um chá. Então, o Lula pode ir, eu até acho que o Lula pode, não é problema não, né? Por quê? Porque o nível da coisa tomou uma dimensão tão grande, o problema dele com o Brasil, com o Lula, e o comportamento dele que mudou, que agora soaria muito estranho ele se defrontar com o Lula numa situação diferente. Mas o Alexandre não. Por isso eu não me espantaria se atrevesse aí, na hora de pegar o avião de volta, o Lula entrar no avião e o Alexandre não. Entendeu a jogada? Por isso assim, não, a lei, tá todo mundo espantado, a lei, nego tirou a lei ali e tal. Percebe? Eu volto a dizer, o império está morrendo, mas ainda é o império. E é com essas coisas que, quando chega nessa situação de perder a importância que está perdendo, é que as ações do império são totalmente translocadas. Totalmente. Não tem mais controle as ações imperiais para ter vida, não. Percebeu? Então tem que ser avaliado isso. Cuidado com esses amigos assim. Essa tal de química do Lula, ela é uma química assim meia... Eu só quero que nunca se esqueça. O Obama disse que o Lula era o cara.
Mas foi o Obama que derrubou a Dilma. Percebeu? Foi o Obama que derrubou a Dilma. E depois, ele não quis nem saber se já tinha dito que o Lula era o cara. E todo mundo trabalhou para botar ele numa cana de 580 dias. Ninguém quis saber que ele era o cara. Foi de lá que veio a ordem. Percebeu? É assim. Insoci. Tipo Estropildo. Beleza? É isso aí. Bom, meus amigos, hoje eu tirei o dia só para ouvir assim, para ver algumas coisas, fazer alguns levantamentos psicológicos. E aí eu tô deixando vocês aqui agora dizendo, vai ficar com uma música do W Pueblo. Ela vai tratar dessas coisas da arte. A arte gororoba da boca de baixo. Assuntem ela aí, oferecida para Miroslav, Mikoslav, sei lá qual é o nome da peça, mas foi feita para artista. Lembrem disso, artista. O W. Pueblo é uma figura irônica, bizonha também. Ele só não é estropildo. Beleza? Abração. Curtam aí, doido e doído. Ainda tem uma coisa, é com a participação de outro artista aí, Nando Cruz. Vestidos de amarelo, chifres retráteis para acomodar o chapéu. Em mundo paralelo de pacovios fúteis, estupidez partilhada a granel. Doido, este par de chifres te faz corcunda. Não confunda oitava com segunda. Segura peão será demodê. Doído, desconhece o real que te circunda. Pagarás por isto com a própria bunda. Pela alienação a te fuder. Obras, mercadorias, uivos lacinantes, supondo serem artistas, meras alegorias, com efeitos laxantes. Cabe a alcunha de oportunistas. Doido, este par de chifre te faz corcunda. Não confunda oitava com segunda. Segura peão será demodê. Doído, desconhece o real que te circunda. Pagarás por isso com a própria bunda. Pela alienação a te fuder. Doído, este par de chifres te faz corcunda. não confunda oitava com a segunda. Segura peão será demodê. Doido, desconhece o real que te circunda. Pagarás por isto com a própria bunda. Pela alienação a te fuder. Pela alienação a te fuder.
pela alienação, há de poder.